Olá pessoal, eu sou Nathan Gabriel e hoje irei falar sobre a medida provisória 1046, publicada no dia 28 de abril de 2021. Com essa pandemia, várias empresas tiveram que deixar as portas fechadas e essa medida provisória ela veio neste momento justamente para amparar esses empresários e, quanto aos empregados, a manutenção do emprego e da renda. Se vocês interessam neste assunto, fique comigo até o final deste vídeo, que eu irei dar mais detalhes quanto à aplicabilidade das regras que estão previstas na medida provisória e aos trabalhadores. Fiquem ligados nos seus direitos, o que pode ser mudado ou não. Se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Para aqueles que estão chegando aqui agora no nosso canal, eu sempre abordo dicas trabalhistas e temas trabalhistas, justamente para manter todos os empresários amparados na aplicação da lei e aos empregados amparados nos seus direitos trabalhistas. Quanto ao nosso tema, iremos então abordar essa medida provisória 1046, que ela trata da manutenção do emprego e da renda dos empregados e dos empresários, um alívio no sufoco desse momento de pandemia que todos nós estamos passando. Primeira coisa é que essa medida provisória ela veio também paralelamente à medida 1045, onde fala da suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada de trabalho e de salários. Como foi a outra, essa também ela vai ser válida por 120 dias, que seria o prazo de 60 dias prorrogado por mais 60 dias. E nela, dá aí a prerrogativa aos empresários de várias opções para eles aplicarem aos seus funcionários. Eu irei abordar cada uma delas e se você ainda ficar com dúvida, pode deixar nos comentários que eu irei respondendo na medida em que for aí visualizando. Quanto às medidas que estão descritas na medida provisória, são estas. Quanto ao teletrabalho, o empregado que exerce as suas funções presenciais, o empregador ele tem a opção de transformar aquele contrato em teletrabalho ou home office, o que seria o trabalho de casa. E o trabalho que é desenvolvido de casa, ele depende também de equipamentos, materiais. Esses equipamentos, esses materiais, pode ser acordado com a empresa quem que vai arcar com esses custos e sendo a empresa que irá arcar com os custos, ela tem que fazer numa espécie de contrato de comodato para que, de forma clara, deixa ali para o empregado que ela que vai arcar com os custos, com a internet, o que for necessário para o desenvolvimento do trabalho. Além disso, o que tem que ficar claro para os empregados é que aqueles valores a qual a empresa está pagando para o custeio com os equipamentos, o que for necessário, aquilo não será equivalente a uma verba salarial. E aquilo não irá compor ao salário. É como um contrato de comodato, é apenas ali uma forma de ajudar aquele empregado não compondo na sua base salarial. Por outro lado, também vale destacar que a jornada de trabalho ela deve ser feita dentro das 8 horas diárias e 44 horas semanais. A grande novidade é que os menores aprendizes também e os estagiários poderão ficar no contrato home office ou teletrabalho, que é o trabalho à distância, o trabalho de casa. E uma outra pergunta, Nathan, e para aqueles que exercem atividades manuais que ficam impossibilitados de exercer de forma remota ou telepresenciais. Nesse caso, eu irei mostrar para vocês as outras opções que a própria medida provisória ela traz em seu bojo para com esses demais empregados que não conseguem trabalhar de forma remota porque o seu trabalho é exclusivamente de forma braçal. Para esses casos,
A medida provisória, então, falou da questão da antecipação das férias individuais que poderão ser concedidas aos empregados. Aqueles que, no período aquisitivo, ele ainda vai completar os 12 meses para que possa ter o direito, para nascer o direito de tirar as férias, a empresa tem a prerrogativa de antecipar, ainda no seu período aquisitivo, a retirada daquelas férias. Então, ele pode tirar as férias desde que o empregado ele seja notificado com no mínimo 48 horas que antecede aí a retirada das suas férias e deve obedecer o mínimo de 5 dias para o gozo dessas férias. Da mesma forma, está previsto também na MP que 1/3 das férias poderão ser pagos até o final do ano, que é o dia 20 de dezembro, que seria a data natalina, e o abono das férias, aquele valor que o empregado ele pode vender ao empregador. Nesse caso, a MP ela permitiu que o empregador recuse a venda daquelas férias. Ou se o empregado vender, então o empregador ele tem a prerrogativa de pagar somente no final do ano aquelas férias a qual o empregado vendeu ao empregador. Nas férias coletivas, da mesma forma, o próprio nome diz, o empregador ele poderá aplicar as férias a todos aqueles empregados que compõem os quadros da empresa como forma de um alívio financeiro ali naquele momento da prestação de serviço. Da mesma forma, o empregador poderá aplicar as férias coletivas, que o próprio nome diz, seriam para todos aqueles empregados. E essas férias coletivas também devem ser avisadas com 48 horas de antecedência e ela vai para todos aqueles funcionários e ela pode também exceder os 30 dias. Após aplicado, tem que primeiro observar 48 horas de antecedência, pode aplicar a todos aqueles empregados e também pode ultrapassar mais de 30 dias, que compreende o período aquisitivo do empregado e também o concessivo, que seria o período a qual o empregado pode tirar as férias, não ultrapassando os 12 meses. Quanto ao aproveitamento e antecipação dos feriados, vale destacar que são eles federais, estaduais, municipais e até feriados religiosos. O empregador tem a faculdade de antecipar a todos aqueles empregados e, ao montante que for gerado, aplicar de uma só vez aqueles empregados que poderão ficar aí na média de 5, 10 dias aí no período em que for calculado todos aqueles feriados do ano. Isso aí seria a outra opção também prevista na medida provisória. E o grande detalhe é que também deverá ser avisado o empregado com antecedência mínima de 48 horas. A outra regra seria quanto à suspensão das exigências administrativas quanto à segurança do trabalho e da saúde. Nesses casos, a própria MP deixou claro que ficarão suspensos os exames médicos admissionais por um período de até 120 dias após o término da vigência dessa medida provisória. Então, após o término, eu tenho mais 120 dias para fazer os exames admissionais a todos aqueles empregados. Da mesma forma, ficou claro também que aqueles exames periódicos que vencerem no período da vigência dessa medida provisória, que aí dá 120 dias, poderão ser feitos em até 180 dias após o fim do término dessa medida provisória. Terminou a vigência da medida, tem até 180 dias para fazer aqueles exames de forma periódica àqueles empregados. E outra coisa também seria, quanto aos exames demissionais, ficarão dispensados aqueles que tenham feito num período inferior a 180 dias. Então, a própria medida, ela traz a prerrogativa da dispensa
se o empregado que na data que antecede a sua demissão, ele já tenha feito algum outro exame no período inferior a 180 dias. Ele poderá ser dispensado aí desse exame demissional. E por último, também importante, quanto ao diferimento do recolhimento do FGTS, que seria a prorrogação do pagamento do FGTS pelo empregador, seria, no caso, vai se dar nas competências de abril, maio, junho e julho. Nesses casos, o empregador que optar pela prorrogação do recolhimento do FGTS, ele deverá comunicar ao governo federal que ele tem interesse nessa prorrogação, porque após a comunicação, aquele recolhimento, a exigência para que aquilo seja feito, ela ficará então suspensa e ele retornará o pagamento apenas em setembro, que seria apenas no dia 21. E o grande detalhe é que ele pagará a partir dessa data em 4 parcelas. E o último detalhe, quanto ao diferimento do FGTS, é para aqueles empregados que forem demitidos nesse período onde um empregador ele não está recolhendo o FGTS por uma regra que está prevista na MP. Nesse caso, se o empregador ele demite aquele funcionário no período em que ele não está recolhendo o seu FGTS, a própria medida disse que, para estes, que seria uma exceção, o empregador pagará o valor integral que ele deveria pagar de forma mensal e que deixou de ser paga. Na sua rescisão, deverá constar todos os valores a qual ele deixou de pagar naquele período daqueles meses e competência. Para os demais que não forem demitidos, ficarão aí suspensos da exigência do recolhimento do FGTS e começará a pagar a partir de setembro e somente a partir de então dividido em 4 parcelas. Então, pessoal, é basicamente isso. Falei de forma resumida todo esse conteúdo. Espero ter contribuído muito aí para o entendimento aos empresários, para aplicar aos funcionários e para os funcionários quanto ficar de olho para ver se está sendo aplicado tudo da forma correta quanto a esta MP 1046. Falei também da medida provisória 1045 quanto à suspensão e redução da jornada de trabalho e de salários. Podem conferir aqui na descrição, tem o link para que vocês possam acessar. Falei dos empregados intermitentes que, infelizmente, não terão aí o benefício emergencial, mas temos aí várias emendas para que seja feito um complemento aí, um adendo à medida provisória 1045, a fim de incluí-los para o benefício emergencial. Estou acompanhando e mais novidades divulgarei aqui em primeira mão. Um grande abraço a todos vocês e até o meu próximo vídeo.